No capítulo 27, há vários versículos que mostram a responsabilidade dos homens, a responsabilidade humana. Deus nos criou para tomar decisões, irmãos. Deus nos criou para fazer escolhas. Isso faz parte da imagem de Deus que nós temos, que nós recebemos na criação. Essa imagem, você sabe, ela foi deturpada, mas ela não foi extinta. Nós não perdemos a imagem de Deus, nem a semelhança de Deus, como as Escrituras. Essas duas palavras são usadas geralmente como sinônimos, e você sabe que o hebraico, o estilo semita, quando ele quer dar ênfase, ele repete, né? Então, a imagem de Deus os criou conforme a sua semelhança. Fomos feitos à imagem e semelhança. Elas têm nuances diferentes, porém. Uma fala da gente como a gente sendo do modo como Deus é. Somos a semelhança dele. Deus é pessoa, nós somos pessoa. Deus pensa, nós pensamos. Deus ama, nós podemos amar. Deus cria, nós criamos também, guardando-se as devidas proporções. Deus tem comunhão, nós temos comunhão. Nós somos semelhantes a Ele. A outra palavra, imagem, significa que nós o representamos. A mesma palavra é usada às vezes para uma imagem de escultura que representa um Deus, um falso Deus. Se existe a única imagem realmente que deveria representar Deus, somos nós. Quando nós decaímos, quando nós nos tornamos pecadores, quando nossos primeiros pais pecaram, só ficou um que realmente é a imagem do Deus invisível. Mas era para ser a gente, era para ser Adão. Então o pecado não acabou com isso, nós continuamos sendo imagem e semelhança de Deus, não mais como era no começo. E, entre outras coisas, nós fazemos escolhas. A escolha, a capacidade de escolher veio antes do pecado. Não foi assim? De toda árvore que está no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A escolha está colocada. Escolhe uma direção ou outra. Sempre fomos feitos para escolher. Você sempre vai ter que tomar decisões, irmãos. Então, isso é o que constitui a capacidade de sermos responsáveis. Você vai tomar decisões e elas nunca serão afetadas por nada fora de você, em último plano. Você vai considerar muitas coisas, a decisão final será sempre sua. Do outro lado, o que nós temos no texto são vários versículos que falam sobre Deus soberano, conduzindo as circunstâncias como Ele bem entende. E às vezes Ele fala isso para os homens, e às vezes Ele não fala isso para os homens. Hoje a gente vai apenas se aproximar do texto para identificar esses versículos, e depois, então, numa outra mensagem, a gente volta para o texto para perceber como eles nos abençoam. Mas isso não significa que você não será abençoado examinando esses versículos hoje. Aliás, como eu quero crer, já foi ouvindo o que eu disse anteriormente. Capítulo 27. Paulo estava em Cesareia há mais de 2 anos, entre 2 e 3 anos, e agora ele finalmente vai para Roma. Então pegam Paulo, juntam com outros presos que têm que ir para Roma, faz aquela leva que você não vai levar um de cada vez, não tem condição. Não é sair do Bangu e ir para o centro da cidade para um julgamento. É sair lá daquela região, perto de Jerusalém, e ir lá para a Península Itálica, onde está Roma. Você não tem navios com motor, você não tem aviões. E você depende do clima, você depende do tempo. Então, eles ajuntam no versículo 1, várias pessoas, embarcam num navio. Paulo está agora sob a autoridade de um centurião chamado Júlio, que vai tratar Paulo com muita deferência até, vai tratar Paulo, que é um prisioneiro, mas vai tratá-lo com brandura, e aí eles começam a seguir viagem, e a viagem já começa assim com certa dificuldade, porque o tempo não está muito bom, eles têm que fazer roteiros, onde eles ficam, você vai ler aí do versículo 1 ao versículo 8, várias vezes nós passamos assim protegidos pela ilha tal. É porque o comandante vê, não, vamos por esse lado que a ilha protege a gente do mau tempo, do vento, das correntes. Então você tinha que ter tudo isso em mente. Quando você chega no versículo 10,
no capítulo 27, versículo 10, você já vê um primeiro versículo deixando bem claro que uma resolução humana tem que ser tomada, que uma escolha tem que ser feita, e essas considerações sobre essa escolha já nos alertam para coisas com as quais você está acostumado o tempo todo. Né? Basta, às vezes, você decidir que filme você vai assistir. Tenta fazer isso numa casa que tem apenas 4 pessoas, como lá em casa. Pode ser um problema. Até que lá em casa nem sempre foi, a gente tem uns gostos mais ou menos semelhantes. Mas, às vezes, isso pode ser realmente uma tarefa hercúlea, um negócio assim que filme. Né? Um monte de situações têm que ser consideradas para uma coisa de entretenimento. Você imagina quando as decisões são muito mais sérias. Quando ela envolve uma cirurgia, por exemplo. Quando ela envolve uma mudança de emprego. Quando ela envolve uma mudança de cidade. E as coisas são muito mais densas, não é? E as inseguranças surgem. No versículo 10, Paulo diz assim: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Essa é a primeira vez que Paulo faz uma referência assim. A gente não sabe como ele sabe dessas coisas aqui. Paulo já tinha viajado bastante, e assim como nós sabemos de várias coisas a respeito de aviões e de trens e de carro e de ônibus, você também tem um conhecimento se você vivesse num mundo onde a navegação se dá ainda dependendo muito, e às vezes quase que exclusivamente, do clima. Você tem conhecimento sobre essas coisas, e algumas pessoas são mais sensíveis que outras, e algumas pessoas têm mais treinamento que outras. Você sabe que em todas as áreas da vida, pessoas com bom treinamento podem ficar míopes para certas coisas. Às vezes o próprio treinamento confunde. Ainda assim é preferível você ter uma pessoa treinada em alguma coisa. O problema é quando a gente esquece que a gente é ser humano e acha que o treinamento é sempre perfeito. Como tudo na vida do ser humano, ele não é. Paulo sabe de certas coisas. Só que aqui ele ainda está dizendo que a própria vida das pessoas corre grande risco. No versículo seguinte, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Você faria diferente? Faria diferente? Não. Peraí, você já pilotou quantos navios nesse mar aqui? Nunca. O que você faz? Eu prego. Tá bom, obrigado, tá? E você vira para o piloto. Saber, escuta, o que você acha? Claro, você dá mais crédito ao piloto. Você não pode condenar o centurião por causa dessa posição dele. Tem gente que olha esse versículo aqui como se o centurião, que não é cristão, tivesse que ter a mesma cosmovisão que muitos crentes hoje não têm. Eles só leram o versículo e eles conhecem Paulo. Aí todo mundo gosta de Paulo. Sabe que Paulo é que é o crente, Paulo é que é o apóstolo. Esse centurião devia ouvir Paulo. Por quê? Ele devia ouvir Paulo quanto ao evangelho. Ele devia ouvir Paulo contra a palavra de Deus. Mas quanto a pilotar um navio, Paulo não é a pessoa mais indicada para isso. Paulo podia estar certo, Paulo podia estar errado. Até aqui, o texto não nos diz nada de que Paulo tenha recebido qualquer revelação. Na verdade, isso só vai acontecer depois. Versículo seguinte, 12. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. É interessante como Lucas, que está escrevendo, está fazendo a narrativa, ele tem tantos detalhes para dar, não é? Imagina o Lucas perturbando as pessoas lá, a não ser que ele tivesse conhecimento de navegação nesse grau, né? E perguntando, mas por quê e tal? Ah, então esse porto é melhor porque estando nessa direção está protegido. É isso? A gente passar o inverno lá é melhor? Ah, então tá, deixa eu anotar isso aqui, porque daqui a alguns séculos alguém vai estar lendo isso e pode ficar mais interessante essa narrativa, ela vai ficar convincente de que eu estava aqui, de que eu vi essa situação, de que eu me inteirei dessa situação. Né? Mas você note que o texto diz a maioria deles era de opinião.
Então isso significa que não era uma coisa muito fácil, muito clara. Se fosse uma coisa, assim você não precisa de maioria para tomar decisões, aonde só tem uma coisa possível de fazer. Nós precisamos de uma assembleia aqui da igreja, por exemplo, para decidir, irmãos, o prédio está pegando fogo, nós saímos ou ficamos? Se você precisar de uma assembleia aqui, é o Paulo Júnior que vai dirigi-la, porque eu vou estar lá fora já, te chamando. Então, a gente não faz isso. Mas quando a situação não é muito nítida, é melhor assim, aí você precisa reunir as pessoas que entendem disso. Não pensa aqui que eles pegaram todos os passageiros, estavam, vários deles sendo, como Paulo, prisioneiros. Quando é uma votação, quem acha que a gente deve ir para... Não. Então havia assim, um consenso. Versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Isso aí nenhum deles tem controle, isso é Deus quem faz. É Deus quem faz. Deus não avisou Paulo que ia ter tufão nenhum. Deus vai avisar Paulo de outras coisas, mas não avisou. Deus simplesmente fez. O tufão não aparece quando ele quer. Não. Vamos ver isso daqui a pouco na escola dominical, mas fica claro no texto que é uma coisa que está fora do controle das pessoas. No versículo 15, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, e então isso aí é Deus agindo e não tem jeito, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Aqui é uma decisão dos homens. Eu não entendo muito de navegação, principalmente navegação nesse estilo, mas se não tem como você resistir à força do vento, geralmente você baixa as velas para criar menos resistência e deixa aí, tentando controlar para não ir de encontro a uma praia, pedra, rochedo. Se você tentar fazer isso contra o vento, você vai cansar toda a tripulação, você vai destruir o navio, vai piorar a situação do navio ainda mais e não vai ir para lugar nenhum mais tranquilo por causa disso. Então a decisão aqui é essa, porque aquilo que Deus fez simplesmente não deixava opção. Versículo 18, açoitados severamente pela tormenta, novamente aí não há nada que se possa fazer, no dia seguinte já aliviavam o navio. Aqui há algo que a gente pode decidir. Olha, não tem jeito, vamos começar a jogar as coisas para fora do navio, simplesmente porque a gente quer que ele continue por cima da água. Então nós vamos tirar o peso do navio. Não importa o que tem no navio. Versículo 19, o terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Isso não quer dizer que eles desmontaram o navio, mas que eles jogaram ao mar uma das partes do navio que não era necessária para eles navegarem nessa circunstância. Aquilo não era algo que estava lá e que alguém botou porque achou bonito. Tem necessidade, mas nessa circunstância você olha e diz, não, vamos ter que parar, não dá para fazer, não dá para usar isso aqui, agora vai ser um problema para nós temos que nos livrar disso. Verso 20, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Novamente aqui é Deus agindo, porque se não tem estrela, se não tem sol e a tempestade continua grande. Eu conversei uma vez com um irmão, muitos irmãos conhecem aqui, irmão Antônio, que é comandante de navio. Perguntei a ele qual foi a pior tempestade que ele já enfrentou, e você sabe que hoje o que o navio faz? Qualquer navio evita a tempestade, é isso que você faz. Você não vai para ela. Sistemas meteorológicos de informação avisam, o navio fica quantos dias for necessário ficar parado ao largo da costa, numa enseada, num negócio lá, se tem uma tempestade no rumo que ele precisa tomar, ele vai ficar lá. E vai depender de quando Deus resolver que aquela tempestade passe. Ele me disse que a que ele enfrentou com maior dificuldade, a pior que foi uma que durou mais de 10 dias. Por alguma razão, porque ainda acontece isso, com tudo que você tem, de vez em quando o navio está no meio de uma tempestade. Não dá. Olha, a tempestade vai para lá, de repente ela faz uma volta, vem e está em cima de você e não tem mais como sair dali. Navios grandes passam por isso, é terrível. Eu já vi algumas fotos disso, e o testemunho desse nosso irmão também. Ele diz assim, olha, até quem é ateu crê em Deus. Né? Pelo menos durante aquele momento ali. Versículo 24. Você viu então que a situação era de completo desânimo. Esse dizendo aqui se refere a um anjo. Agora sim, nós ficamos sabendo. E foi naquela noite. Portanto, depois de tudo isso aqui, agora que Paulo tem uma informação.
Mas Paulo tinha outra informação, porque no capítulo 19, no verso 21, Paulo tinha já a intenção de ir a Roma. Também Paulo disse, naquela mesma ocasião, para os líderes da igreja de Éfeso, ele disse assim, olha, eu sei que o Espírito me avisa que em cada cidade me aguardam prisões e tumultos, eu sei que vem por aí e tal, e vários lugares, o irmão se lembra disso, nós passamos por várias cidades em que Paulo chegava e a igreja lá já estava sabendo disso, de alguma forma o Espírito do Senhor revelava àqueles irmãos, talvez pelos profetas locais na igreja, e eles conversavam com Paulo, Paulo, não, mas eu tenho que ir, não é que eu seja masoquista, não é que eu goste, mas eu preciso ir, é o que o Senhor quer para mim. Então Paulo foi adquirindo essa ideia de que ele iria a Roma. Ele disse isso no julgamento dele também. Então ele está indo para lá, ele sabe que ele vai, como? Ele não sabe. Eu vou de navio, agora Paulo já começa a pensar, talvez eu tenha que ir nadando, porque a situação do jeito que está, né? Mas nessa noite, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse o seguinte, Paulo, não temas. Então, talvez o Senhor tenha visto que mesmo para Paulo a coisa começou a ficar meio difícil. A pergunta que você pode estar fazendo agora, já há algum tempo, irmãos, é por que Deus não facilitou as coisas para Paulo? O camarada já vinha de mais de 2 anos de encarceramento, naquela situação injusta, e Deus não facilita nada. Já que ele tem que ir para Roma, dá um caminho tranquilo para Roma. Dá um bom tempo para chegar lá. Mas não, foi o contrário. Foi uma viagem totalmente desastrosa que, você sabe, vai acabar em naufrágio. Só que não é assim, saiu e daqui a pouco deu um problema e naufragou. Não, é com emoção. São vários dias, sem estrela, sem sol, com chuva, tendo que tirar as coisas do navio, e você sabe qual é o efeito psicológico disso, não é? É o que o texto do versículo 20 disse. Você perde a esperança, porque não há nada que você possa fazer. Não é bom, olha, cansei desse troço, tá bom, vou sair agora, eu vou para aquela ilha que está ali. Não, não tem isso. A opção é pior do que a que você está. Não tem como decidir isso. Então você vai perdendo o ânimo. Inclusive o apóstolo. Por que a gente vai imaginar que o navio está lá e Paulo está lá no mastro? Acho que tem gente que imagina a figura desse tipo. Paulo está lá na gávea, aquela partezinha onde o sujeito sobe para olhar, né? Aquela de onde ele grita, terra vista, essa coisa assim. Aí, está lá em cima. Eu penso que tem gente que imagina que o navio está para lá e para cá e Paulo está lá. Só falta ele estar com uma espada, né? Sei lá, negócio de filme. Muito provavelmente Paulo também estava desanimado. Ele sabia o seguinte, que Deus estava conduzindo a vida dele. Irmãos, no meio da tempestade que afeta a sua vida, a vida da sua igreja, da sua família, do seu país, a única coisa que você vai saber é o seguinte, Deus está conduzindo a minha vida. E é a única coisa que a gente precisa saber. Mas aqui, então, por misericórdia e graça, com Paulo e com as outras pessoas, o anjo aparece e diz, Paulo, não temas. Essa é sempre uma boa palavra. Você já ouviu isso algumas vezes da boca de anjos, não é? Irmão, se você está aflito, se você está indeciso, se você está com dúvida de alguma coisa, angustiado, o que você quer mais ouvir alguém que chega assim, olha, não tenha medo. Não temas. E quando isso vem de um ser angelical, essa é sempre uma palavra muito boa. Deus é muito gracioso com a gente quando envia esse tipo de mensagem. Não temas. É preciso que compareças perante César. Será que agora a tempestade passa? É o que nós pensaríamos, né? Muitos de nós pensaríamos isso. Agora vai passar, agora vai acabar. Né? Porque é preciso. Se Deus quer, agora Deus quer o que eu quero, ou eu quero o que Deus quer. Veja só, eu quero não morrer nesse navio. Eu não quero morrer nessa tempestade. E Deus está dizendo que me quer em Roma. Então, se você soma uma coisa com a outra, o sol vai brilhar, a nuvem vai embora, a chuva vai parar. Nós vamos encontrar um lugar. Não. Como dizem hoje, só que não. E eis que Deus, por sua graça, a graça dele, te deu todos quantos navegam contigo.
A gente vai ver um pouco disso hoje à noite, irmãos, mas crentes têm que abençoar os que estão perto dele. Uma das formas como isso acontece, e que não depende muito da gente, é essa: Deus, por causa de você, resolve abençoar outros. Isso traz responsabilidade sobre você. Por isso que daqui para frente, Paulo ainda nesse dia em diante, ele começa esse discurso no versículo 21, Paulo está tomando a frente porque ele tem responsabilidades com aquele grupo. Deus tinha chegado para ele de noite e disse: Paulo, não tema, é necessário que você chegue até o imperador, e por causa da graça de Deus, Deus te deu todos os que estão com você no navio. Então agora você vai ter responsabilidades com isso. Você assume responsabilidades com isso. Paulo não fica mais no canto dele. Ele, inclusive, aproveita para dizer, nessa palavra aqui: olha, se vocês tivessem me ouvido lá atrás, isso não teria acontecido. Mas agora ele tem responsabilidades. E é interessante que no verso 26, ele diz: porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Ué, mas se Deus já disse que deu todos os que estão no navio, por que é necessário que vamos dar a uma ilha? Que a gente saia dessa situação. É aqui que a gente vê o paralelismo entre a soberana providência, o soberano governo de Deus e as decisões, as escolhas que os seres humanos têm que fazer. Paulo não tinha esperança de que a situação fosse melhorar para aquele navio, do modo como aquele navio já estava desgastado. Ele disse: temos que parar em algum lugar de terra firme. Nós temos que fazer isso. O restante do texto nós vamos ver ainda. Eu vou convidar você a ler a palavra, a ler o texto e a perceber no texto os lugares onde a soberania de Deus aparece e os lugares onde as decisões, as escolhas humanas vão acontecer. Por agora, eu vou encerrar dizendo o seguinte: Paulo não sabe como Deus vai fazer o que Deus vai fazer. E se Paulo não precisa saber disso, eu e você também não precisamos. Da mesma forma como o Evangelho não é dado para que eu e você tenhamos resolvidos todas as nossas situações particulares e aquilo que nos aflige, ou para que nós sejamos perfeitos, para que a gente não tenha mais aquela tentação que tanto nos assombra, da mesma forma, a gente não sabe como vai ser o próximo passo. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui, não. A ênfase, no entanto, é: nós não precisamos saber. A segunda coisa: como Paulo sabe o que fazer então? Já que ele não sabe como Deus vai fazer. Só existe uma resposta para isso, irmão: seja obediente à palavra. Isso. Lembra de Deuteronômio 29, 29? O texto de Deuteronômio 29 todo é um texto que vem dizendo, no capítulo 29, vem falando de Deus trazendo juízo sobre Israel, quando Israel se apartasse dele. Olha, quando vocês me abandonarem e irem atrás dos falsos deuses, o que as outras nações vão dizer de você não é o que elas deveriam dizer. O que elas vão dizer de vocês é o seguinte: olha, eles se abandonaram o Deus verdadeiro deles e agora Deus fez isso com eles. Olha como eles estão espalhados por todas as nações. O capítulo 30 está dizendo como que Deus vai reunir novamente seu povo. E entre uma coisa e outra, no último versículo do capítulo 29, o que você tem colocado ali é: as coisas reveladas pertencem a nós. As coisas ocultas pertencem a Deus. Então, o jeito de você lidar com a providência de Deus, você não sabe como Deus vai fazer, não é procurando saber os mistérios de Deus, mas obedecendo aquilo que está revelado. O que está revelado, pastor? Então, numa situação: opa, você errou de novo. Agora você está querendo que o Evangelho resolva o seu problema, que pode ser um problema sério, mas você errou se você quer achar que o Evangelho sai para isso. Não perguntamos o que está nessa situação específica, como que... Não é isso não. Obedece ao que você já sabe.
O que Paulo fazia aqui? Paulo conhecia a palavra de Deus. Ele era um homem da palavra, não porque fosse apóstolo e pregador, mas porque era cristão, era crente. Muitos de nós não conhecemos a palavra. Quando vem a tempestade, a gente não sabe o que fazer. Porque a gente não tem o apoio da palavra, a solidez da palavra, a rocha da palavra. A gente conhece versículos aqui, versículos ali, soltos aqui e ali. A gente não tem como se prender, não tem uma âncora firme. Só que isso você já sabe, não precisa de um anjo vir e dizer, conheça a palavra de Deus. Ele se revela aqui, ele revela a palavra dele aqui, a vontade dele aqui. Você sabe que você precisa buscar Deus em oração. Às vezes só vamos buscar Deus em oração quando a coisa aperta, quando a dúvida chega, quando uma decisão para ser tomada tem que acontecer. Vamos ficar esperando realmente que Deus dê orientações específicas em algum momento? Basta você seguir o que a palavra diz, o que ela já diz. Era isso que Paulo estava fazendo. Se ele recebe uma orientação específica, ele segue. Mas Paulo não recebeu nenhuma orientação específica, ele recebeu uma orientação geral. Paulo, você vai chegar em Roma e ninguém vai se perder desse navio. Porque Deus, por sua graça, deu isso a você. Então, o que você faz a seguir? Você obedece ao que você já conhece de Deus. Só que se você não conhece nada, ou conhece muito pouco, você vai ficar perdido. Que Deus nos abençoe, irmãos. A gente continua a semana que vem. Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos confiar no Senhor e não precisamos de receber indicações a cada segundo, a cada momento, sobre cada situação. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a não reduzir o Evangelho a uma questão de resolução de nossos problemas diários. Ajuda-nos, Senhor Deus, a conhecer o Senhor. E por causa disso, ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Na verdade, ser aquilo que o Senhor já nos tornou em Cristo Jesus. Abençoa o teu povo aqui para que ninguém ceda a essa tentação de olhar para o Evangelho como se ele fosse para resolver apenas aquelas coisas que nos parecem importantes, aquelas situações que nós enfrentamos, sem uma percepção mais ampla do teu reino, do teu povo e da missão que o Senhor nos deu. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém.